Sani cari Veneta, siamo Rodrigo cominciare un altro video qua. Esse vídeo vai responder, pretende responder pelo menos de um modo satisfatório a pergunta de um inscrito aqui no canal. Ele quer saber se a Emília-Romanha, para quem não sabe, uma região da Itália, teve alguma coisa a ver com a Sereníssima República de Veneza naquele tempo, enfim, né, dourado dos Vênetos da Sereníssima República. Fica no vídeo, a gente vai ver algumas particularidades sobre isso, se a Emília-Romanha, o que ela tem a ver, se ela teve alguma coisa, né, a ver com a Sereníssima República de Veneza. Antes disso, curte, se inscreve, obviamente, no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare e, claro, sempre deixo aí para vocês o curso de Língua Vêneta. O curso de Língua Vêneta aí está finalizando as suas inscrições, né, de dezembro. Eu, novamente, lembro vocês que tem uma promoção no curso de Língua Vêneta, começou lá na metade de novembro, por conta do Black Friday. O pessoal estava pedindo, poxa, professor, não vai fazer uma promoção, não sei o que e tal, senão eu não consigo. E aí eu resolvi fazer uma promoção aí para o pessoal, estendi agora para dezembro. Então quem quiser entrar, entra. Não sei se eu consigo ofertar, né, se eu consigo colocar mais pessoas aí para o próximo ano, então aproveita e entra, tá bom? Tem bandeira do Vêneto, eu vendo também bandeiras do Vêneto, você pode entrar em contato, tem um número sempre aqui na tela. E se você quiser saber quem foi o progenitor da sua família pelo seu sobrenome, e se você tiver dados a mais também, enfim, a gente consegue fazer o vídeo dos sobrenomes. Não precisa ser só Vêneto, pode ser de outras nacionalidades, outras etnias, enfim, você pode escrever aí também para esse número que está aqui na tela e contratar a pesquisa e o vídeo do seu sobrenome. Vamos começar aí nosso vídeo. Essa pergunta foi feita, eu vou ler aqui, eu não vou ler, enfim, o nome da pessoa, mas sim a conta da pessoa é @deitecorrea2867. Então ele pede exatamente assim: boa noite, professor Fernando, pode me esclarecer uma dúvida? A região chamada Emília-Romanha, que faz fronteira hoje com a região do Vêneto, também fez parte da Sereníssima República de Veneza? Os habitantes da Emília-Romanha também falam vêneto? Desde já agradeço, Strucon. Bem, Strucon também para ti. E é muito boa essa pergunta, porque raras as vezes as pessoas tentam fazer algumas perguntas que entrelaçam as regiões uma com as outras, né? Principalmente essas regiões que possivelmente tiveram alguma influência aí porque são encostadas. A gente precisa fazer uma análise disso. Primeiro a gente vai falar sobre a história geográfica, a história política e militar dessas duas regiões, como elas se enquadram, como elas se encaixam, e depois no final a gente pode falar também sobre a língua. Bom, a gente vai lá, vai ver a Emília-Romanha. Eu separei também o mapa aí para vocês, que eu pretendo colocar aqui na tela da Sereníssima República de Veneza, né? Mas primeiro eu preciso dizer que a Emília-Romanha é uma região lá no norte da Itália, para quem não conhece muito, né, da geografia italiana, possui uma rica história, obviamente, e foi palco aí de diferentes influências ao longo dos séculos, né? Então é importante que a gente mencione isso, porque as pessoas às vezes pensam que não, que a Itália surgiu ali com a unificação e não existia nada além disso. Bom, o que acontece? No entanto, a República de Veneza, historicamente, teve sim uma presença significativa naquelas terras aí da Emília-Romanha. Então, como vocês podem ver no mapa aqui, agora sim, eu estou mostrando para vocês, a gente consegue ver a expansão da Sereníssima República de Veneza, qual era o território dela. Dá para perceber nesse mapa aí que a Sereníssima República de Veneza detém, né, posses ali naquela região da Emília-Romanha. E nesse vídeo eu pretendo falar das posses principais, ou seja, dos territórios principais que eram vênetos no tempo da Sereníssima ali na Emília-Romanha. Algumas cidades, é claro, né, e áreas que fizeram parte da República a gente já consegue destacar nesse vídeo. A cidade de Ravenna, conhecida então por seus magníficos mosaicos e por ter sido a capital do Império Romano do Ocidente, esteve sob domínio vêneto, sim, em diferentes períodos da história, como a gente já consegue analisar também no mapa que eu mostrei para vocês, que aliás é muito famoso, da extensão territorial da Sereníssima. Ferrara foi uma cidade importante durante o Renascimento e fez
parte do Ducado de Ferrara, governado pela família de Este. É importante, né, mencionar, o Ducado de Ferrara era governado pela família de Este, só que, né, no entanto, em 1598, o Papa Clemente VIII anexou Ferrara aos estados pontifícios, encerrando assim também o domínio vêneto naquela região, porque antes disso, né, antes do Papa Clemente, do decreto ali, enfim, do Papa Clemente, que ele anexa aos Estados Pontifícios, pertencia à Sereníssima República de Veneza, né, antes de 1598. Então, Comacchio também é outro lugar aqui que fica na Emília-Romanha, e essa aqui é uma cidade próxima a Ferrara, né, aliás, que também teve períodos de domínio vêneto, períodos importantes de domínio vêneto. Nós temos também Rimini, embora, claro, Rimini esteja localizado na região ali da Emília-Romanha, também historicamente ela fazia parte da Sereníssima República de Veneza. Tem um outro local que se chama Cervia. Cervia é uma cidade costeira que foi também parte dos territórios vênetos, né? É claro que a gente precisa lembrar, eu citei alguns lugares, tá bom? Não vou citar todos os lugares. Por quê? Porque essas aqui são apenas algumas áreas que estiveram sobre o domínio vêneto, né, o domínio da República de Veneza, por mais tempo, né? Ou seja, por mais tempo e tempo considerável ali. Ao longo da história. É importante também notar que as fronteiras ali, controle, né, territorial, certamente mudaram ao decorrer dos séculos, mudaram e bastante, né? Então, com diferentes eventos históricos que ocorreram em mudanças políticas influenciando a região por inteiro. Não cabe que a gente fique mencionando isso no vídeo inteiro. Mas então, vamos recapitular aqui os locais mais importantes, né, da Emília-Romanha, que fizeram parte da Sereníssima República de Veneza, para caso alguém seja um descendente de pessoas que vieram de lá, né, para saber que sim, fez parte da Sereníssima República de Veneza. Nós temos Ravenna, né, a primeira que foi mencionada aqui no vídeo. Depois, a outra que eu mencionei foi Ferrara, Comacchio, Rimini e Cervia. Então, esses lugares aqui são os mais importantes, né, os que a gente não pode deixar de mencionar e fizeram parte da Sereníssima República de Veneza. É claro que é necessário, antes da gente finalizar o vídeo, falar sobre a língua. Bem, certamente muitos desses lugares aqui, alguns desses lugares que fazem parte, que fazem fronteira, que são mais próximos dos territórios reconhecidos, que eram da Sereníssima República de Veneza, tiveram muita influência da língua vêneta, e é muito provável que muitas dessas regiões aqui tenham um falar, uma variação vêneta, ok? Mas é reconhecido que na Emília-Romanha exista também uma língua, né? Se não me engano, eles chamam romagnolo. Bem, existe essa língua, mas nas regiões de fronteira costuma-se, né, a se ter influências dos vizinhos, principalmente quando a gente tem um vizinho que anexou outras partes ali. Então é muito provável que essas outras regiões aqui, que ficam mais próximas do território do Vêneto, são regiões onde você vai encontrar, sim, alguns falantes de língua vêneta. Alguns não, talvez muitos falantes de língua vêneta, mas a região em si tem o tal do romagnolo também, que é uma outra língua. Espero que eu tenha esclarecido, né, essa dúvida. Qualquer coisa vocês podem comentar também, deixar outras dúvidas a respeito disso, a respeito de outras coisas. Sempre peço para que vocês falem, né, que vocês comentem aqui. Se não tiver nada para comentar, deixa o seu emoji, o emoji do leão, que representa, né, o Vêneto e os vênetos, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucom.